chegando à terceira geração da Escola dos Análises. Em 1972, Jacques Legoff passa a ser o diretor da escola, porque o Fernand Braudel ele vai se aposentar e nesse momento nós vamos ter o retorno à história dos eventos e à história política, e nós vamos ter também a história já conhecida em vários lugares do mundo e a entrada de mulheres historiadoras para pesquisar a história também. As mulheres passaram a se interessar, como aqui a gente tem a Christiane Klepski, que ela vai estudar a história da família de Toscana durante a Idade Média e o Renascimento. Depois nós vamos ter ali a Alerte Ferge, Mundo Social nas Ruas de Paris, ela vai estudar no século XVIII. Depois nós temos aqui a Mona Osoff, vai estudar os festivais que aconteceram durante a Revolução Francesa. Nós teremos a Michelle Perrot, História do Trabalho e História das Mulheres, ela vai trabalhar. Os métodos agora também serão métodos quantitativos para estudar a história cultural. A história agora ela vai ser contra o determinismo visionário. Ela vai ter assim, vai estudar a relação da natureza na cultura, como que a natureza ela vai influenciar na formação cultural. Valores, atitudes. O Robert Mandrou, mais conhecido como Mandrou, ele vai estudar a história das mentalidades. Vai ser estudado também o medo, a culpa, os padres, os cavaleiros. Ou seja, nesse momento, a história ela vai se diversificar muito, porque existe uma liberdade muito grande para que o historiador ele pesquise vários assuntos que não só aqueles assuntos que nós já estamos acostumados, que são os assuntos somente dos eventos, da história política, da história, né, da história do poder, do exercício do poder, mas a história ela vai abrir um leque muito grande a ponto de se perguntar: será que tudo é história? Se nós pensarmos que o principal ator de tudo isso é o ser humano, nós podemos pensar que todo dia nós fazemos história. A história ela é nos dada, os fatos estão aí, o mundo está aí e o nosso movimento, o nosso viver, a nossa vivência, a nossa convivência, os nossos valores, a forma como nos comportamos nos lugares, a forma como existe a relação entre os grupos, tudo isso é história. Então, é difícil conseguir ver algo dentro da cultura que não diga que seja história e que tenha a ver com história. Então é isso aí, tá? Uma coisa também que eu gostaria de dizer é o seguinte, que alguns historiadores aqui que fizeram parte da terceira geração e outros, né, da nova história, principalmente os historiadores da mentalidades, eles vão receber uma certa crítica dos historiadores que são marxistas. Por quê? Porque eles vão dizer, mas tu não estudou a luta de classes, tu não estudou a história econômica dentro do viés marxista, é claro, porque a história econômica, a história da economia, não é estritamente uma história que se fundamenta numa visão marxista. Existe uma visão dentro da economia, né, que ela é uma visão liberal,
e que existem outras visões que não apenas o marxismo, embora o marxismo ele tenha predominado muito e predomine justamente porque tem uma escola que foi muito, que influenciou muito, né, diversos historiadores, e que é a escola de Frankfurt. E esses historiadores eles foram mais para o viés marxista, mas isso não significa que não existam outras formas de compreender o mundo e de compreender a história dos homens. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem deixar um comentário. O que vocês acham? Vocês acham que a história lá é explicada somente através de grupos sociais ou ela pode ser feita de uma outra forma? O que vocês entenderam dos nossos estudos? Boa tarde para todos.